Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus no nosso meio. Meus irmãos, eu tenho uma palavra para compartilhar o seu coração nessa noite. Está no livro de Neemias, capítulo 6, verso 3 e 4. Livro de Neemias, capítulo de número 6, verso 3 e 4. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: e por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte por essa palavra em nome de Jesus? Meus irmãos, essa palavra veio ao meu coração aí esses dias enquanto eu meditava em algumas coisas. E nós sabemos que nós estamos no mês da família, e esse mês é o mês onde nós estamos com o tema de seguindo para o alvo. E quando eu me deparei com esse texto, me veio um tema que eu queria que você olhasse para o seu irmão da direita, da esquerda, dissesse para ele o seguinte: não permita, não, está fraco, mais forte, não permita que nada tire o seu foco do alvo. Amém? Bem, eu creio que na nossa vida, em nossas vidas, existem muitos alvos que a gente tem para alcançar, para atingir. E é bem verdade que todas as vezes que nós estamos com um alvo para atingir ou para alcançar, muitas coisas acontecem para tentar nos impedir, ou melhor, para nos tirar do foco do alvo que nós temos que atingir ou temos que chegar ou alcançar. Todas as vezes que você coloca um alvo para atingir, vai sempre existir coisas para tirar você do foco e do alvo que você tem que atingir. Que coisas são essas, presbítero? Talvez possa ser pessoas que estão à nossa volta. Talvez pode ser o ambiente a qual você vive. Talvez pode ser as redes sociais, o Instagram, o Facebook. Talvez pode ser alguém que você segue. Talvez pode ser qualquer tipo de outra coisa que de alguma forma é algo que tira o teu foco do alvo ao qual que você tem que atingir e o alvo que você tem que chegar. Esses dias eu estava vendo um podcast do Jackson Marques. Eu sigo ele, ele tem uma palavra muito boa, ele é um cara muito inteligente. Ele estava num podcast com outro pastor e ele disse o seguinte, que quando nós temos um encontro com Jesus, o nosso caminho muda. Ele usou a nossa carreira muda. E quando nós tentamos voltar para a carreira que nós estávamos, nós temos fracasso.
Ele usou até a passagem de Pedro, dizer que quando Jesus morre, Pedro ele volta a ser pescador de novo. Ele passa dia e noite pescando e não consegue pegar nada, frustrado. Voltou a fazer aquilo que não era para fazer e teve frustração. E mediante uma palavra de Jesus, ele consegue pegar o peixe. Daquele momento você conhece a história. Jesus falava para ele assim: você a partir de agora vai ser pescador de homens, não de peixe. E aí esse pastor Jackson Márcio, ele fez uma pergunta: você sabe qual é a diferença do pescador de peixes e o pescador de homens? O rapaz falou que não. Ele disse: simples, porque o pescador de peixe, ele tira o peixe da vida para a morte, e o pescador de homem tirou-me da morte para a vida. E quando eu meditei nisso, o Espírito Santo falou no meu coração, da mesma forma que o homem que tira outro homem da vida, da morte para a vida, tem pessoas tirando pessoas da vida para a morte. Eu falei: o que o senhor quer dizer com isso? Tem pessoas tirando pessoas do alvo que sou eu, para ir para qualquer outro lugar. Pessoas que estão tirando outras pessoas do alvo de Cristo, e fazendo essas pessoas se perderem no caminho, fazendo com que elas percam o seu foco principal, que é Cristo Jesus. E foi quando eu me encontrei com esse texto em Neemias. Eu creio que você já leu esse livro pelo menos uma vez, e você conhece um pouco essa história desse homem chamado Neemias, que foi um grande líder, que liderou o povo a voltar a reconstruir os muros que foi destruído pela invasão da Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. E Neemias, ele estava na cidade de Suzã, quando ele recebe uma notícia do homem chamado Hanani, trazendo notícia do que tinha acontecido na cidade de Jerusalém, das pessoas que ficaram lá, dos restos que ficaram lá, os sobreviventes. Neemias vai perguntar como estão os que ficaram lá. Esse homem chamado Hanani, ele vai dizer: olha, está tudo destruído, está tudo ao chão, está tudo acabado, estão vivendo humilhação, estão passando um aperto muito grande. Em Neemias capítulo 1 vai dizer para nós que Neemias, ele se lamenta e chora pela situação dos seus irmãos que estão passando agora um momento de aperto, de humilhação, na cidade de Jerusalém que foi destruída. O texto diz que ele chora, ele lamenta, mas também o que me chama a atenção, que ao mesmo tempo que Neemias se lamenta e chora, ele ora ao Deus dos céus, como diz a palavra. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que no momento que Neemias entende que tem uma notícia ruim, de que seus familiares estão sofrendo aperto, adversidade, estão sofrendo humilhação, ele se lamenta, ele chora, mas isso não impede de ele focar os seus olhos ao Deus dos céus e clamar a Deus por misericórdia e graça por aqueles que estavam sofrendo e passando aperto. Alguém que no momento que recebe uma notícia ruim, ele ao mesmo tempo chora, se entristece, mas não perde o seu foco de orar ao Deus dos céus. E eu já quero liberar uma palavra para o teu coração nessa noite aqui. Eu não sei como está a tua casa, eu não sei como está a tua família, eu não sei se algumas coisas estão tentando tirar o teu foco, mas nessa noite eu quero convidar você a focar os seus olhos ao Deus dos céus, porque Ele pode resolver qualquer situação da sua casa, da sua família, em qualquer área que você precisa. Você precisa manter o foco no Deus dos céus. Eu consigo enxergar esse ponto importante aqui em Neemias. Ele lamenta, ele chora, mas ele ora ao Deus dos céus. Em algum momento ele permite
que a notícia ruim que chegue a ele tire o foco de orar aos Deus dos céus. E quantas pessoas, por alguns momentos que acontecem em sua vida, elas não conseguem focar os seus olhos e orar ao Deus dos céus. O salmista diz para nós no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Talvez as situações difíceis estão fazendo você focar só nelas, mas o salmista nos ensina a focar os nossos olhos nos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Socorro para quem? Para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a tua família, para o teu casamento. Você só tem que tirar o foco dos problemas à sua volta e focar no Deus dos céus, porque é de lá que vem o seu socorro. É de lá que vem, é de lá que você tem que focar, mesmo quando as coisas estão difíceis, mesmo quando as coisas estão apertadas. Neemias, ele ora a Deus, pedindo ao Senhor por misericórdia, por graça, pedindo perdão pelos pecados do povo, porque o povo foi levado ao cativo pela desobediência. Mas ele fica entristecido pela situação e se resolve se posicionar. Eu consigo ver uma história de Neemias que, mesmo ele tendo uma notícia ruim, ele não perde o foco. Ele não permite que essa notícia ruim que chega até ele faça que ele perca o foco em Deus. E Neemias, ele era copeiro do rei. Era um serviço de importância. Neemias não só servia o vinho ao rei, mas também provava dos alimentos antes do rei comer, para que porventura não tivesse um alimento envenenado e matasse o rei. Quem morreria era Neemias. Então ele não era só um simples copeiro, era um cargo de confiança. Mas o que me chama a atenção também é que Neemias está como copeiro do rei, está a trabalho do rei, está a serviço do rei, e ele recebeu uma notícia ruim, que fez ele se lamentar e chorar pela situação que os seus irmãos estavam passando na cidade de Jerusalém. Estava a serviço do rei. Isso aqui é outra coisa que me chama a atenção. Mesmo em meio à notícia ruim que Neemias recebe, Neemias não deixa de focar nas suas responsabilidades. Mesmo recebendo uma situação ruim, ele estava a serviço do rei, servindo vinho, provando os alimentos para que não tivesse algum envenenado. Ou seja, alguém que estava numa situação ruim, mas estava cumprindo a sua responsabilidade. Quando nós aqui estamos a serviço do rei, aqui levanta a mão. Quando nós aqui estamos em serviço à obra de Deus, levanta as mãos. E por que é que alguns momentos ruins da vida impedem de eu e você focar no serviço que temos a Ele, de sermos como servo, de ser como obreiro, de ser como filho? Esse dia eu ouvi uma pregação de um rapaz que disse que servir é uma decisão. E não está condicionado se eu me se eu estou bem ou não. Se eu decidir servir, eu vou. E servir a Deus precisa ser um foco nosso, independente de qualquer coisa. Neemias, mesmo numa situação ruim, ele está focado em cumprir as suas responsabilidades como rei, a serviço do rei. E o rei chega para ele e olha, o teu semblante não está legal.
o teu semblante não está bem, o que está acontecendo? Ele vai e conta: assim, minha família, meus irmãos estão vivendo em humilhação, está tudo destruído lá, tudo acabado. Neemias pede liberação ao rei, para ir até os seus irmãos, para ajudá-los, para levantá-los. Ele recebe a liberação do rei, recebe cartas de acesso, para que aonde ele pudesse passar, ter liberdade para chegar a ajudar, para ajudar os seus irmãos. Alguém que estava focado com um propósito. Só que, encurtando um pouco a história, no meio do caminho, oposições se levantam, chamados de Sanbalate e Tobias. Eles ficam indignados, porque tinha alguém focado em fazer alguma coisa. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Que quando você está focado em fazer alguma coisa para Deus, vão se levantar pessoas para atrapalhar o teu foco. Quando você foca em alguma coisa para fazer para Deus, tem pessoas que vão se levantar para atrapalhar o teu foco, tirar você do foco, tirar você do alvo que você tem que atingir, a qual Deus colocou no teu coração. Sabe por quê? Existem pessoas que não querem focar em nada na vida, principalmente em Deus. Mas também tem pessoas que não querem focar e querem tirar do foco quem quer ficar focado. É o que está acontecendo com Neemias. É o que está acontecendo aqui com essa história. O cara recebe a notícia ruim, foca na sua responsabilidade, que ele tem como servo do rei, pede liberação ao rei para ir até ajudar, consegue as cartas, e quando alguém sabe disso, começa a se opor. Só que Neemias não permite isso. Ele não permite. Ele levanta uma galera, encoraja, e faz que outros fiquem focados junto com ele. Às vezes, você quer que algum parente teu fique focado, sendo que você está sem foco nenhum. Neemias conseguiu focar uma galera porque ele estava focado primeiro. Talvez você que está aqui hoje, tem alguém que você quer trazer para cá. Talvez tenha alguém na sua família que você quer que venha a ser salvo, transformado, liberto, sarado. Mas primeiro, você precisa focar nele. Primeiro, você precisa focar naquilo que é dele. Porque com Deus é assim. Neemias encoraja uma galera com ele agora, com fé, com confiança. Ele separa, distribui os trabalhos, começa a construção, começa a erguer os muros. E os Sanbalates e Tobias estão dizendo: eles vão parar, a mão deles vai enfraquecer, eles não vão conseguir fazer isso em pouco tempo. Só que Neemias fala: Senhor, fortalece as nossas mãos. Quando você está focado em Deus, não existe nada que vai fazer você parar.
Quando você permanece o foco em Deus, não existe nada que vai fazer você parar. Sabe por que as pessoas param no meio do caminho? Porque o foco delas está errado. O foco de algumas pessoas estão distorcidas. Um dos suprimentos que foi dado a nós agora no pequeno grupo foi falado sobre uma frase de um livro chamado Alice no País das Maravilhas, que diz que qualquer caminho serve, mas para nós que temos um foco, só serve um caminho, e esse caminho é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Para nós só existe um caminho só, e é nesse caminho que eu e você temos que focar. Neemias está trabalhando, e Sanbalat e Tobia tramando para que isso não viesse a acontecer, querendo fazer que Neemias perdesse o foco de qualquer maneira. Fazendo de tudo para que ele largasse a mão da obra, fazendo de tudo para que ele desistisse. E Neemias está lá, levantando o muro, tijolo por tijolo. Eu acredito que nesse momento Neemias não fez nenhum tipo de correria. A única coisa que ele precisava fazer era manter o foco. Mandou mensagem para Neemias. Ele dá uma resposta que é onde bradou forte ao meu coração. Estou executando um grande projeto e eu não posso descer. Em outras versões, não posso. Existe um projeto de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Mas esses projetos só vão acontecer, só vão realizar quando você manter o seu foco em Deus. Quando você manter o seu foco nos propósitos de Deus, quando você manter o foco nos planos que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, quando você manter o foco no centro da vontade de Deus, porque quando você fazer isso, os projetos, os planos, os propósitos de Deus acontecerão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, mas você precisa manter o foco nele. Existia alguém que estava tentando tirar Neemias desse foco, e a resposta que ele deu foi essa: posso não, estou executando um grande projeto. Deixa eu fazer uma pergunta: qual é a resposta que você está dando para aqueles que estão vindo tirar o seu foco daquilo que o Senhor tem para a tua vida? Qual é a resposta que você está dando para aqueles que estão vindo tirar você do foco daquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida? Será que você está fazendo como Neemias, dizendo que, olha, eu não posso, estou executando um grande projeto? Ou você está cedendo e saindo do foco? Eu falava com a minha esposa em casa esses dias, que no início da minha caminhada cristã, quando eu me converti a Jesus e tive um encontro com Ele, e às vezes tinha momentos que a gente tinha que estar em família, parentes. Sabe como é que é parente, né, irmão? Você tem parente que não é cristão às vezes,
de domingo, era um tal de inventar negócio de domingo. Eu falei, pô, mas tanta coisa para inventar, tem que ser domingo, logo domingo. Já saía de casa assim, amor, 3 horas tô vindo embora, hein? Hoje é domingo, dia de culto ao Senhor. Ela, você vai ficar para trás, amigo. Vou deixar você ir e vou para casa do Senhor. Eu tenho um alvo. Eu preciso adorar e exaltar o nome dEle. Pode perguntar a ela. Os parentes dela, hoje não, tá tranquilo. Pô, cara chato. Sabe por quê, irmãos? Porque eles me conheceram no mundão lá fora. Só que o meu alvo mudou. Antigamente qualquer caminho para mim servia. Mas quando eu encontrei Jesus, eu percebi que eu só tinha um alvo para atingir. Chamava de chato, Juan. Eu prefiro ser um chato com o meu alvo do que um chato sem ele. Eu não permitia que nada atrapalhasse a minha chegada até aqui. Eu deixava que nada e ninguém tirasse o meu foco do meu alvo maior, que é Cristo Jesus. Eu não deixava, como é até hoje. E fica a pergunta para nós, e você? Qual tem sido a sua posição? Mediante uma série de coisas que vêm para tirar o teu foco do teu alvo. Qual tem sido a sua posição? Qual tem sido a sua resposta? Mediante aquilo que tem tirado o seu foco das promessas de Deus para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Qual é a tua resposta? O que você tem falado? O que você tem dito para essas pessoas? Eu não posso. Deus tem um projeto na minha vida. Eu não posso. Deus tem um plano para mim. E eu preciso seguir em frente. Como eu disse aqui antes, tem pessoas tirando outras pessoas do alvo que é Cristo. Dá para você imaginar isso? Dá para você entender isso? Tirar alguém de um foco maior que é Cristo para a vida dela. Como essas pessoas fazem isso, presbítero? Com as suas reclamações, com as suas murmurações, com as suas mazelas, com as suas dúvidas, incertezas e credulidades, com aquilo que nós já falamos que, não está bom, sai de perto dessas pessoas que vão tirar você do propósito a qual o Senhor estabeleceu para a tua vida. Faça como Neemias, eu não posso, porque existe um projeto de Deus para a minha vida e eu vou seguir em frente. Essa é a resposta que você tem que dar. Pessoas perdendo o alvo, perdendo o foco, andando por qualquer caminho, sem alvo, sem foco nenhum, estão à deriva na beira do caminho. Não deixe que nada, irmãos, tire vocês do alvo, do propósito a qual o Senhor tem para você. Quando eu falo de propósito, eu lembro de Jó. Já passou por umas situações diversas, que acredito que nem eu e você suportaria, nem aguentaria. E tem amigos como Jó, para dizer o que ele estava passando, ele estava em pecado, tinha errado com Deus. E Jó, com tudo isso, ainda não pecou contra Deus.
Jó, em meio à sua diversidade, ele levanta a sua voz e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e ele há de se levantar sobre a terra. É alguém que tem um foco naquele que pode fazer qualquer coisa pela vida dele, independente das situações diversas. E no último capítulo de Jó, Jó 42, ele diz: bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus propósitos podem ser impedidos. Nenhum dos propósitos pode ser impedido sobre a tua vida, desde que você mantenha o foco nele. Aqueles que têm foco em Deus, têm propósitos estabelecidos sobre a sua vida. Não perca o seu foco nele. Mantenha o seu foco somente nele. Talvez é pessoas que está tirando o seu foco, talvez alguma adversidade, algum problema, que eu não sei qual é. Já tive muitas adversidades na minha vida, muitos problemas que eu já passei, mas tive que manter o foco naquele que é maior. Como já foi orado aqui e lido aqui, o grande eu sou o que sou, diz o Senhor. Manter o seu foco naquele que é, manter o seu foco naquele que é poderoso, naquele que é grande, naquele que é maior naquele que é maior do que os seus problemas. Lembra daquela mulher que há 12 anos estava com hemorragia, usou todos os seus recursos, nada podia resolver a sua situação, mas ela teve um foco, ela teve um alvo, e ela disse: a menos eu tocar na orla dele, eu serei curada. Ela enfrenta uma multidão. Eu fico imaginando o quanto aquela mulher foi pisoteada para tocar na orla do mestre. Mas o que eu entendo aqui não foi somente o tocar que fez essa mulher ser curada, mas foi o foco em quem ela botou para receber a sua cura, que é ser curado na sua casa, na sua família. Mantenha o foco naquele que pode curar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Mantenha o seu foco nele. Ela enfrentou uma multidão e conseguiu tocar. O segredo para alcançar as coisas de Deus, irmãos, é foco. Sendo que o nosso foco, ele não é assim. O nosso foco, ele é assim. Então pare de focar nas coisas que estão à sua volta. Pare de focar assim e foque ao vertical, para os céus. É assim que nós focamos. Já foi falado inúmeras vezes aqui de Pedro. Pedro olha para Jesus, foca em Jesus. Se é o Senhor, manda eu até aí. Vem, Pedro. Pedro começa a andar sobre as águas, olhando para Jesus. Só que quando Pedro vê os ventos, o mar bravio e a tempestade, Pedro começa a afundar. Mas tem um detalhe nesse texto. Pedro, quando está afundando, ele diz: Senhor, salva-me. Na hora que Pedro afunda, ele tem que focar para onde? Não é mais assim. Ele está dizendo: Senhor, salva-me. E Jesus estende as mãos e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé?
Pode haver alguns momentos que no meio das tempestades que vão se levantar, você pode até começar a afundar, mas é só você focar nos céus e dizer: Senhor, salva a minha casa, salva a minha família, salva o meu casamento. É só você focar nele. Fique de pé no nome de Jesus. Não deixe que nada tire o seu foco. Eu escrevi algumas coisas para liberar para o teu coração nessa noite, a me não esquecer. E se existe alguma coisa tentando tirar o seu foco do teu alvo, é hora de você tirar do teu caminho. É hora de você, jogar para o lado, deixar para trás e seguir em frente. Eu não sei o que é, mas é hora de você tirar. Se está atrapalhando o teu foco em Cristo, tira, meu amigo. Abandona. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes em qualquer outro lugar. Amigo, não faz mais parte do teu rol de amizade. Esses dias, eu conversava com a minha filha em casa. Eu falei para ela assim: olha, eu sei do que Deus tem para a tua vida, para você e para o teu irmão. Falei ou não falei? E eu, como pai, eu não vou permitir que nada atrapalhe o teu caminho, porque você tem um alvo para alcançar. E você que é pai, você que é mãe, que tem filho em casa, não permita que nada tire o foco do teu filho da presença de Deus, porque isso é uma responsabilidade minha e sua, como pai e como mãe. Eu preciso falar isso aqui nessa noite, já que é meio da família, e tem pai, e tem mãe que está permitindo coisas tirar os seus filhos do foco da presença de Deus e do alvo que é Cristo. Eu falei isso para ela. No PG hoje em Mauá, eu falei isso também. Eu sei que quando nós estamos aqui, tem alvos, tem metas, você quer alcançar, e é normal isso. Mas existe um alvo muito maior, que eu e você não podemos perder, é Jesus. Por quê, presbítero? Pelo simples fato de eu entender pela palavra que alguém morreu numa cruz, seguiu uma missão, seguiu um propósito, e olha que Jesus, enquanto caminhava, o inimigo tentou de tudo para que ele não chegasse naquele alvo na cruz. Até Pedro foi usado, quando ele falou assim: Senhor, não vou permitir que o Senhor morra. Jesus disse: apartai de mim, diabo, porque você não cogita das coisas de Deus. Aprende uma coisa: aqueles que não cogitam das coisas de Deus não pode seguir com você o mesmo alvo que você está seguindo. Não pode. Neemias, ele falou isso para esses que estavam se opondo. Disse: esses não vão ter parte. Só os que estão focados. Só os que estão focados no alvo, que vão ter algo da parte de Deus. Talvez um milagre, uma bênção, uma restauração, uma provisão que você espera. Só para quem está focado naquilo que é dele. Então nós precisamos se posicionar e não deixar nada que atrapalhe e tire o nosso foco do nosso alvo maior, que é Cristo. Esse alvo é maior, irmãos, para nós. Se você não entende isso, é por isso que eu entendo, pastor, porque algumas pessoas perdem o alvo e o foco no meio do caminho, porque aquilo que elas estão como alvo aqui não acontece. O alvo acabou,
mas independente disso, não importa, nós temos um alvo muito maior, que é Cristo Jesus. E o nosso alvo não se restringe aqui, o nosso alvo se restringe daquilo que vem de lá. Ele mesmo fala para nós que na casa de meu pai há muitas moradas, senão não teria dito: eu vou preparar um lugar. Você precisa estar com foco preparado no lugar que está para nós nos céus. Se o teu foco não é lá, irmãos, o teu foco está errado. Se o teu foco não é lá, o teu foco está distorcido. E você precisa focar nisso. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Mãos para cima para você receber de Deus nessa noite. Já vou terminar. Escute isso. Se as portas se fecharem, mantenha o foco no Deus que abre portas. Se as coisas ficarem difíceis e ruins, mantenha o foco no Deus que faz as coisas ficar melhores. Se alguém disser que não tem jeito, mantenha o foco no Deus que dá jeito. Se as coisas ficarem impossíveis, mantenha o foco no Deus que faz tornar possível. Se a enfermidade chegar a você, mantenha o foco no Deus que cura. Se o caminho que você está e tiver impedimentos, mantenha o foco no Deus que abre caminhos. Se o inimigo se levantar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, mantenha o foco no Deus que faz o inimigo bater retirada. Se algumas coisas da sua vida foram derrubadas, mantenha o foco do Deus que coloca de pé. Se alguém chegou com morte para tua casa, para tua família, para o teu casamento, mantenha o foco no Deus que dá vida, que restaura e coloca tudo no seu devido lugar. Mantenha o seu foco em Deus. Não permita nada que tire você do foco. Enquanto eu e você estiver focado em Deus, nós vamos transpor muralhas, nós vamos vencer gigantes, nós vamos vencer barreiras e nós vamos avançar. Foca nele, foca na palavra dele, foque com busca, foque com entrega, porque ele tem coisas grandes para fazer sobre a tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua família. Você pode aplaudir o Senhor forte nessa noite. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Amém, meus irmãos? Apagado alcançar a palavra em nome de Jesus. Não permita que nada tire o seu foco do alvo. Existe alguém no meio de nós que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar. Ouviu a palavra, perdeu o foco no meio do caminho e entendeu que precisa manter o seu foco em Deus, em Cristo Jesus. Quer retornar para o caminho do Senhor nessa noite. Cadê você? Eu vou orar por você. Existe alguém?
Você que nunca foi crente em Cristo Jesus, tem uma vida vindo para Jesus ali. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nessa noite. Mais forte, irmãos. Se tem festa no céu, tem que ter festa aqui também nessa noite. Qual o seu nome, mano? Robson. Está voltando para os caminhos do Senhor? Está mantendo o foco dele? Glória a Deus. Mais uma vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte em nome de Jesus. Está voltando, minha filha, para o caminho do Senhor? Glória a Deus. É noite de salvação, irmãos. É noite de você manter o seu foco em Cristo Jesus. Estende suas mãos para cá. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos, te bendizemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa noite, Senhor. A palavra foi pregada, a palavra não é minha, a palavra ela é tua, e nessa noite ela alcançou corações aqui nesse lugar. Pai, muito obrigado. Eu entrego em tuas mãos teus filhos. Pega firme em tuas mãos. Sê com eles, ó Pai, que eles não permitam que nada agora tire o foco do Senhor, para que eles possam avançar e viver tudo aquilo que o Senhor tem como projeto e planos para a vida deles, ó Pai, pelo poder que é no nome precioso de Jesus. Olha, vira para cá. Essa é a sua nova família em Cristo Jesus. Aplaude ele bem forte nessa noite. Glória a Deus. Léo. Meus irmãos, sábado às 3 horas da tarde tem evangelismo. 3 horas. Você que é crente em Cristo Jesus, venha estar com os irmãos aqui para poder sair para as ruas, poder evangelizar. Para ter visto, irmãos, temos que chamar o povo. Domingo, culto de louvor e adoração ao Senhor às 18 horas. Venha, não falte, está um convidado para estar conosco. E sábado, 360. Domingo de manhã tem a palestra com a enfermeira Júlia Lopes. Venha pegar conhecimento, ferramentas, para que você possa, aí ó, prevenção contra abuso sexual infantil. Irmão, isso aqui é muito importante. Muito bom que você venha para você ter ferramentas e você saber lidar com essas situações. Amém? E sábado, 360 do Encontro Jovem. Você que é jovem, você que é mais experiente, não vou falar que é velho que é feio, você que é mais experiente, vem estar conosco aqui também, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo venha ser com todos que amam e aguardam a vida do Senhor. E o MIPA diz bem forte: 2025. Aplauda o Senhor bem forte nessa noite.